Eu sou a doutora Renata Cavalcante, do Departamento Científico da Achilles Nutrition. Quero começar agradecendo, o convite da Derma Cosmetic Summit, para que a gente venha aqui hoje falar um pouquinho sobre como a suplementação pode ser uma grande aliada para a saúde da nossa pele. Então, hoje a gente vai falar sobre a beleza de dentro para fora, o poder antioxidante da astaxantina Asta Real. Para quem não conhece a astaxantina, ela é um carotenoide que é naturalmente derivado da alga Hematococcus pluvialis. A alga Hematococcus pluvialis é uma alga naturalmente verde, que é encontrada em água doce. Mas a gente também pode encontrar a astaxantina em alguns peixes e crustáceos, como salmão, camarão, caranguejo, porque ela confere essa cor alaranjada, avermelhada desses seres vivos. Apesar da gente encontrar a astaxantina nesses animais, comendo, por exemplo, frutos do mar ou peixes, a Hematococcus pluvialis é quem, de fato, é a principal fonte de astaxantina. Para a gente ter uma ideia, a Hematococcus pluvialis, ela produz até 1000 vezes mais astaxantina do que o camarão ou o caranguejo. Tem uma comparação bem legal que, para a gente consumir 4 miligramas de astaxantina, seria necessário que a gente comesse 800 gramas de salmão selvagem. E o salmão selvagem nem é aquele salmão de cativeiro que a gente encontra facilmente no mercado. Mas, bom, eu estou falando que a astaxantina, ela confere a cor alaranjada e avermelhada, mas ela é produzida principalmente por uma alga verde, Então, o que tem a ver isso aqui? Para a gente entender como a Hematococcus pluvialis produz a astaxantina, a gente precisa entender um pouquinho do ciclo de vida dessa alga. Então, em condições normais, a Hematococcus pluvialis, ela vai se encontrar na cor verde, a gente chama isso de fase verde, e ela está nessa fase de crescimento. Mas se ela encontrar qualquer tipo de agente estressor, qualquer condição que seja estressora, como alteração da temperatura, da umidade, do pH, enfim, qualquer outro fator ambiental que vai induzir o estresse da Hematococcus pluvialis, ela vai entrar inicialmente em uma fase intermediária e até ela chegar na fase vermelha, que é a fase de encistamento. Se a gente observa aqui na figura, desde a fase intermediária, a Hematococcus pluvialis ela já começa a produzir um pouco de astaxantina. Mas o pico da produção, ele de fato só vai acontecer na fase de encistamento, que é a fase ideal para a extração da astaxantina. Mas, bom, por que a gente está trazendo a astaxantina, Eu comentei lá no título da apresentação que ela é uma substância antioxidante, mas a gente já tem várias outras substâncias antioxidantes que são utilizadas, inclusive, já no mercado. Por que, então, falar da astaxantina? Tem um trabalho muito interessante que fez a comparação da atividade antioxidante de todas essas substâncias. Então, a astaxantina, licopeno, luteína, o beta-caroteno, a coenzima Q10, o resveratrol e a vitamina C. E o que esse estudo concluiu, Ele viu que a astaxantina, de fato, é quem detém o maior poder antioxidante em comparação a todas essas outras substâncias. Inclusive, se a gente olha aqui para a vitamina C, a astaxantina ela chega a ser 6.000 vezes mais potente na sua atividade antioxidante do que a própria vitamina C. Esse trabalho, e alguns outros trabalhos que analisaram o efeito antioxidante da astaxantina, juntos eles conferiram, dentro do contexto aí científico, eles conferem à astaxantina o título de rainha das substâncias antioxidantes, por conta de todo esse poder que ela tem nesse tipo de atividade. E por que ela tem esse poder tão grande, Por que isso é tão relevante quando a gente fala da astaxantina? Especialmente por conta da sua natureza química. Quando a gente olha para a estrutura química da astaxantina, a gente observa que ela tem uma região intermediária que tem uma natureza natural, uma característica naturalmente apolar, enquanto que as extremidades da astaxantina têm uma natureza química polar. Então, essa característica, essa dualidade da natureza química dela, como polar e apolar, permite que a astaxantina se insira nas membranas plasmáticas, tanto membranas das células, como membranas de organelas também, como, por exemplo, as membranas das mitocôndrias. Então, isso faz com que a astaxantina consiga desenvolver esse papel antioxidante dos dois lados da membrana, tanto do lado de dentro, no citoplasma, quanto do lado de fora, no meio extracelular. Diferentemente das outras substâncias antioxidantes que a gente conhece, que vão atuar apenas em um dos dois lados dessa membrana. E por que a Asta Real, A Asta Real, ela é a marca de referência na produção da astaxantina, porque ela tem um sistema de cultivo e de extração exclusivos que vão garantir
um controle tanto da pureza como da qualidade da matéria-prima que ela está sendo produzida. Então, o que isso significa na prática, né? A Asta Real, ela possui esses bioreatores que a gente está vendo na imagem, onde dentro desses bioreatores é que acontece o cultivo da alga Haemotococcus pluvialis. Então, como eu falei para vocês, né? Ela é uma alga naturalmente verde, em condições naturais, em condições normais ela é verde, mas a partir do momento que ela encontra agentes indutores, agentes estressores, ela começa a produzir a astaxantina. Então, todos esses parâmetros que vão ser indutores da produção da astaxantina, como temperatura, umidade, pH, então todos esses fatores, esses parâmetros, eles conseguem ser muito bem controlados dentro desses bioreatores. Então, isso traz para a gente uma segurança na matéria-prima que a gente está apresentando. Diferentemente da astaxantina que é produzida por outras empresas, onde o cultivo da Haemotococcus pluvialis, ele é muito mais a céu aberto, e aí a gente tanto vai ficar vulnerável, né, para contaminações por conta desse ambiente aberto, como a gente também não tem como controlar a entrada de luminosidade, o calor, né, a própria temperatura a qual essa Haemotococcus pluvialis vai estar exposta para assim produzir a astaxantina. Então, quando a gente fala da astaxantina real, a gente tem muita segurança para falar da forma que ela é produzida e também para falar da forma que ela é empregada, que ela é aplicada. Porque a astaxantina real é a marca mais estudada de astaxantina, exatamente por conta desses parâmetros de controle de qualidade, que são extremamente confiáveis. Então, quando a gente vai para a literatura científica, a gente observa que a marca da astaxantina real, ela está presente em mais de 150 estudos já publicados, inclusive dos quais 160 são estudos clínicos. Então, isso traz para a gente uma evidência clínica e científica do papel da astaxantina dentro desse contexto de substância antioxidante, né? Então, nesse momento, né, a gente achou extremamente pertinente trazer os benefícios que a astaxantina real tem para a saúde e para a beleza da pele. Mas antes de entrar especificamente nesse contexto, eu queria falar um pouquinho aqui, recapitular, né, só um pouquinho, como é que acontece o envelhecimento da pele, né? Então, aqui eu preciso destacar dois fatores muito importantes. Um primeiro fator, que é um fator externo, né? Então, ele está relacionado com a exposição da nossa pele à luz ultravioleta. Então, a gente, por mais que a gente já fale hoje em dia, né, da importância do uso do protetor solar, a gente não tem como negar que a gente passa 30, 40, 50 anos aí expostos à radiação ultravioleta. E principalmente o rosto, né, e as mãos também, são a parte do nosso corpo que fica mais exposta a essa radiação ultravioleta. E essa radiação ultravioleta, ela vai gerar danos e consequências à saúde da nossa pele e à composição da nossa pele, tanto no nível da derme quanto da epiderme. Um outro fator muito importante do envelhecimento é um fator interno, né? Então, a gente tem naturalmente uma diminuição do nosso metabolismo celular ao longo da nossa vida. A gente sabe que todos os nossos tecidos e órgãos, ele fica muito mais, o metabolismo celular desses tecidos e órgãos ao longo da nossa vida, ele vai naturalmente diminuindo. E não seria diferente quando a gente fala da pele, né? Então, as células, os componentes da nossa pele, o metabolismo desses componentes, ele vai diminuir naturalmente ao passo que nós vamos envelhecendo. Então, dentro desse contexto, a gente tem a questão do fotoenvelhecimento como um fator ambiental que vai induzir o envelhecimento da pele e também um fator fisiológico, que é um fator interno, que vai também naturalmente aí levar a uma degradação dos componentes da nossa pele. Especificamente, né, como é que a gente se refere a essa questão dos danos que a radiação ultravioleta ela tem nos componentes da pele? Então, a gente sabe que tanto a radiação ultravioleta A quanto a UVB, né, que é a radiação ultravioleta B, elas conseguem penetrar as camadas da nossa pele e gerar os danos realmente a nível celular, dentro das nossas células, das células da nossa pele. Então, a gente vai ter aqui a produção de espécies reativas de oxigênio, né, a produção de radicais livres, e a gente também vai ter a degradação das fibras de colágeno, que são aí um dos principais componentes do arcabouço da nossa pele, né, que mantém aquela estrutura da pele saudável. Como eu comentei, a gente também vai ter um fator interno, né, que é a própria
redução do metabolismo celular da gente. Então, ao longo da nossa vida, né, a gente vê aqui nesse gráfico abaixo, a gente tem o aumento da idade. Então, a gente vai ter naturalmente, com o aumento da idade, a gente tem uma perda dessas fibras de colágeno. Quando a gente tem esses dois componentes atuando de forma paralela, né, atuando juntos, a gente vai ter naturalmente com o aumento do estresse oxidativo e a degradação das fibras de colágeno, a gente vai ter aí a formação das manchas senis e das rugas que a gente tem aí, né, como o que de fato, quando a gente olha no espelho, é o que a gente vê o resultado desses dois fatores atuando conjuntamente. Eu queria dar só um destaque aqui para essa questão da formação das manchas, que a gente está falando das manchas senis, né? As manchas que são geradas são resultado do envelhecimento natural do nosso corpo, e não das manchas que vão ter aí alguma origem patológica, alguma coisa relacionada à oncologia, por exemplo, né? Então, a gente tem várias outras causas de manchas, mas a gente está falando aqui hoje apenas das manchas senis. Então, quando a gente olha, né, a nível realmente da pele, o que é que está acontecendo na pele de verdade, né? Então, a gente consegue visualizar aqui nessa imagem, a gente tem a representação das rugas, né, que é o que a gente de fato vê no espelho, e abaixo delas, a gente percebe que a transformação da camada da epiderme para a derme, que deveria ser uma coisa contínua, gradual, a gente vai ter a degradação da junção, né, da epiderme para a derme. A gente observa que abaixo disso, a gente vai ter também a perda das fibras de colágeno, tanto por conta da radiação ultravioleta, como também por conta da degradação, né, do envelhecimento natural da nossa pele. E a gente tem também a presença dos radicais livres, que vão ser responsáveis aí pelo estresse oxidativo nesse tecido. E o que é que deveria, né, o que é que a gente gostaria de ver, né, numa pele saudável, numa pele jovem? Como é que seria a composição dessa pele? Então, a gente tem, nessa situação, a gente vai ter tanto a epiderme como a derme bem organizadas, né, protegidas de qualquer efeito, tanto interno quanto externo, e também a gente vai ter a presença das fibras de colágeno organizadas e a ausência dos radicais livres, das espécies reativas de oxigênio, porque o nível de estresse oxidativo ele está controlado. Então, isso acontece quando a gente tem, naturalmente, uma pele jovem, uma pele saudável, mas também quando a gente trata a pele envelhecida com substâncias antioxidantes, porque com substâncias antioxidantes a gente combate o estresse oxidativo e, naturalmente, a gente consegue aí, aos poucos, voltar a composição e a estrutura daquela pele para o que ela era quando ela era um pouco mais jovem, mais saudável. E, obviamente, dentro desse contexto, né, de substâncias antioxidantes, a gente já viu hoje aqui que a astaxantina, ela é quem detém o maior poder de atividade antioxidante. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora, né, quais são os benefícios da astaxantina, asta real, para o contexto da saúde da pele e para a beleza da pele. Então, quando a gente vai na literatura científica, né, a gente tem aqui diversos estudos que trazem evidências clínicas e evidências científicas dos benefícios da astaxantina, asta real, para a saúde e beleza da pele. Então, a gente vê aqui, né, que ela consegue auxiliar na hidratação da pele, reduzir as linhas de expressão e as rugas, melhorar a textura da pele. Em relação ao colágeno, né, a gente viu que a gente perde colágeno de forma natural com o envelhecimento. Então, a gente tem uma proteção da camada de colágeno na pele, a preservação de até 80% da síntese de colágeno na pele. Então, aqui é muito importante a gente pensar na perda de colágeno que a gente tem por conta dos fatores ambientais, mas também porque o nosso corpo produz menos colágeno com o envelhecimento. Então, imagina a gente conseguir proteger até 80% dessa produção natural do nosso colágeno. Consequentemente, a gente vai ter a uniformização da pele, uma melhora da elasticidade da pele, a redução das manchas senis, que vão surgir naturalmente com o envelhecimento, e uma proteção da pele aí em relação às condições estressantes do meio. A gente sabe que o ar seco, né, a baixa umidade, é um dos principais causadores da pele seca, e essa desidratação da pele, ela vai romper literalmente com a principal barreira que a gente tem para a saúde da nossa pele. Então, isso vai influenciar a entrada de patógenos, o desenvolvimento de doenças aí, nem relacionadas só ao envelhecimento, mas por conta de uma pele desidratada.
Então, é muito fácil chegar aqui, né, e colocar todos esses estudos aí, colocar referência do lado, mas, Renata, na prática, né, o que é que a gente consegue visualizar dos benefícios da astaxantina para a saúde da pele? Então, a gente trouxe aqui alguns estudos, tá, bem interessantes, que a gente vai conseguir ver, de fato, o que é que a astaxantina pode fazer pela nossa pele. Esse primeiro estudo, ele é bem interessante porque ele foi feito com duas fases diferentes. Uma primeira fase, né, que é o que a gente está escrevendo aqui como o estudo 1, ele foi feito com mulheres entre 20 e 55 anos, onde elas fizeram o uso da astaxantina de duas formas. Tanto com o uso oral, a suplementação oral, com 6 miligramas de astaxantina por dia, como o uso tópico, com astaxantina real a 0,094%. Então, elas foram divididas em dois grupos, né? Um grupo recebeu o placebo, o outro grupo recebeu a intervenção com a astaxantina, e o primeiro desfecho que eles têm, né, é em relação às rugas, os famosos pés de galinha, né, que a gente tem aqui em torno dos olhos. Então, em relação às rugas, a gente consegue perceber aqui, né, duas pacientes, onde elas foram tratadas durante 8 semanas, né, com essa suplementação, e a gente consegue observar, principalmente, em torno dos olhos, né, entre a foto da esquerda e a foto da direita de cada paciente, a gente tem aqui uma melhora, tanto do volume, quanto da profundidade dessas rugas próxima dos olhos dessas mulheres. Um outro desfecho que esse trabalho trouxe foi em relação às manchas senis. Então, como eu comentei, né, aquelas manchas que surgem são diagnosticadas como manchas provenientes do envelhecimento natural da pele, tá, gente? E não por conta de alguma causa patológica. Então, essas manchas senis, a gente também aqui tem duas pacientes, né, e a gente consegue visualizar como da esquerda para a direita, após as 8 semanas, a gente tem uma redução nessa área dessas manchas, né? Então, aqui a gente vê de uma para outra, e aqui no gráfico a gente também consegue visualizar, né, que cada paciente, ela é uma cor dessa bolinha aqui no gráfico. Então, a gente consegue ver qual era o tamanho da área da mancha no início do estudo, e para onde foi o tamanho dessa área após as 8 semanas com o tratamento aí, com a suplementação e o uso tópico da astaxantina real. E ainda nessa fase, né, com as mulheres, a gente tem também o desfecho relacionado à textura da pele, né, onde a gente tem aqui uma melhora da topografia, principalmente na área da bochecha, né, com o aumento do número de queratinócitos. Então, a gente observa aqui, né, também após as 8 semanas, que a pele ela ficou com uma topografia muito mais organizada, muito mais estruturada do que no início do estudo. Então, para quem não conhece muito bem, né, essa questão do aumento do número de queratinócitos, ele está relacionado com a produção de queratina que esses queratinócitos têm como função, né? Os queratinócitos são as células uma das células mais abundantes da pele, e com essa produção da queratina, eles promovem a proteção da pele. Então, é como se fosse a primeira barreira ali para proteger a nossa pele da entrada de patógenos ou também desses fatores externos que a gente comentou, né? Então, quando a gente fala de aumento do número de queratinócitos, a gente está falando de aumento da produção da queratina e uma maior proteção da pele desse indivíduo. No segundo momento do estudo, né, que a gente chama agora de estudo 2, esses pesquisadores, eles selecionaram 36 homens entre 20 e 60 anos, e aqui eles fizeram uma modificação, né? Então, ao invés de utilizar a intervenção da astaxantina C com a suplementação oral e o uso tópico, como foi feito com as mulheres no primeiro momento, aqui com os homens eles fizeram apenas a suplementação oral. Então, eles dividiram esses homens em dois grupos, né? Um grupo recebeu placebo, o outro grupo recebeu a suplementação oral de 6 miligramas de astaxantina real por dia, e o estudo também durou as mesmas 8 semanas que na primeira fase. E o primeiro desfecho que eles trazem, também em relação, né, à presença das rugas, sem ter aqui o uso tópico da astaxantina, né, nessa área das rugas em volta dos olhos, e eles também perceberam uma redução da área e do volume médio das rugas. Então, a gente observa que entre o grupo placebo e o grupo que foi suplementado com astaxantina, após as 8 semanas de intervenção, a gente observa uma diminuição significativa desses dois parâmetros do volume médio e da área total das rugas nos olhos desses homens. E um segundo desfecho que eles trouxeram foi em relação à elasticidade
a oleosidade e a desidratação. A gente observa, né, que, estatisticamente, a gente tem um aumento significativo da elasticidade, assim como a gente tem uma redução significativa da desidratação da pele desses homens, e apesar de não ter um P estatisticamente significativo, a gente tem uma tendência muito interessante na redução da oleosidade do rosto desses homens, então, na pele como um todo, né? Então, a gente tem aqui 3 parâmetros muito importantes que estão relacionados com a saúde da pele, né? E que a gente vê aqui os benefícios da astaxantina, tanto com a suplementação apenas oral, mas também quando ela foi associada à suplementação oral com o uso tópico da astaxantina extra-real. Um outro estudo que a gente achou bem interessante trazer foi esse que também ele faz a suplementação oral com astaxantina, ele não tem o uso tópico, mas ele dura apenas 4 semanas. E o que é interessante nesses estudos que são muito curtos, né? Normalmente, se coloca, para um estudo curto, se coloca uma dose, às vezes, maior do que o que é preconizado, que é para que naquele curto espaço de tempo, a gente consiga observar os benefícios esperados. Mas esse estudo, ao invés de aumentar a dose, por exemplo, ou manter a dose de 6 miligramas por dia, que é o preconizado, ele traz uma dose 3 vezes menor, né? Então, eles selecionaram 16 mulheres com uma média de 40 anos, onde todas elas tinham um diagnóstico de pele seca, e eles fizeram a suplementação oral com 2 miligramas por dia da astaxantina extra-real. Também, como a gente viu, né, ele durou 4 semanas, elas também foram divididas em grupo placebo e o grupo que recebeu a intervenção. E em apenas um mês, o principal desfecho, né, que eles trazem foi em relação à condutância, né? A condutância é um parâmetro que ele se reflete na hidratação da pele. Então, a gente observa aqui 2 momentos muito interessantes. Entre o começo, né, e eles fizeram uma avaliação inicial com 2 semanas do tratamento, e a gente já observa uma tendência de uma maior hidratação do grupo que recebeu a intervenção com astaxantina, comparado com o grupo placebo. E aí, após as 4 semanas, a gente observa, né, dentro do grupo, da avaliação com 4 semanas, o grupo que recebeu a suplementação, ele apresenta uma hidratação muito melhor do que o grupo que recebeu apenas o placebo. E entre o grupo que recebeu a suplementação, a gente vê que de 2 para 4 semanas, a gente tem um aumento extremamente significativo da hidratação da pele dessas mulheres. Então, quando a gente fala de hidratação, né, mais uma vez a gente lembrando que uma pele desidratada, ela fica muito mais vulnerável à invasão de patógenos, ao desenvolvimento de doenças e até outras manchas, né, relacionadas, que não são relacionadas com o envelhecimento natural da pele. E por fim, esse outro trabalho, que também é muito interessante, né, ele traz 11 mulheres saudáveis entre 21 e 40 anos, que aqui eles fizeram a intervenção apenas com a astaxantina extra-real no uso tópico, né? Então, a gente viu um primeiro trabalho que associou o uso tópico com a suplementação oral, um outro trabalho que fez só a suplementação oral, ainda com uma dose menor do que o preconizado, e esse último trabalho que traz aqui apenas a intervenção com o uso tópico da astaxantina extra-real a 0,07%. Então, elas foram orientadas, né, a utilizar a astaxantina, esse uso tópico, né, esse creme, 2 vezes ao dia, também durante um mês. Então, a gente vê que é um estudo com avaliação num período de tempo bem curto, né? E aqui a gente consegue perceber, entre o início e após 2 semanas ainda, que a gente tem uma redução, né, no tamanho das manchas da pele dessas mulheres. Então, a gente vê essa daqui, né, a gente vê que com 2 semanas ela já está bem mais clara. E aí, após as 4 semanas, a gente tem, além da diminuição das manchas, né, que a gente já tinha observado essa tendência com 2 semanas, a gente tem também uma diminuição das rugas em torno dos olhos dessas mulheres. Então, a gente vê aqui, né, que mesmo com um período de tempo tão curto, a gente já consegue observar, né, que eu não trouxe nem gráfico, nem nenhum número aqui estatístico, mas para a gente realmente visualizar os benefícios que a astaxantina extra-real pode trazer para a saúde e beleza da nossa pele. Então, em resumo, né, eu gosto muito dessa imagem, que a gente consegue entender bem a função, né, os benefícios dessa substância antioxidante para a nossa pele. Então, a gente tem um aumento da hidratação, um aumento da elasticidade,
o aumento da firmeza das camadas da pele, né? Então, a gente tem ali um aumento daquelas fibras de colágeno que foram degradadas naturalmente com o tempo, ou então por conta da radiação ultravioleta. A gente vai ter naturalmente, vai ter, consequentemente, uma redução das rugas, redução da área, né, das manchas senis que vão surgir com o nosso envelhecimento, e ainda uma redução da desidratação. Agradeço aqui mais uma vez ao convite da Dermocosmetics Summit para a gente vir aqui falar da astaxantina e Asta Real, e me coloco à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem conversar, podem me encontrar aqui no e-mail, e fica meu agradecimento aqui em nome da Achilles Nutrition.